Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Mais uma vez estamos reunidos para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer por todas as doações que estão sendo realizadas em favor de nossa casa. E nós pedimos mais uma vez a contribuição de vocês para a montagem de nossas cestas básicas. Esse mês nós necessitamos de arroz, pacote de 5 quilos, de feijão e também de óleo. Mas qualquer alimento em qualquer quantidade será muito bem-vindo e nós já agradecemos. Nós estamos também precisando de prendas para as nossas rifas que estão auxiliando na manutenção de nossa casa. Então também, quem puder nos auxiliar, nós agradecemos muito. A nossa casa continua disponibilizando os horários das 15 às 16 horas, todos os sábados, para o recebimento de doações. E meus amigos, compartilhem, curtam, se inscrevam na nossa página. Dê oportunidade de outras pessoas se beneficiarem também através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus contidos na nossa doutrina. Sendo assim, vamos à nossa prece? Vamos nesse momento, acerenando os nossos corações, as nossas mentes e vamos fechando os nossos olhos, sentando de uma forma confortável e vamos respirando profunda, calmamente. Vamos nos harmonizando e vamos nos ligando à espiritualidade amiga, a Jesus, o nosso divino mestre, rogando a eles o nosso amparo, a nossa sustentação, para que as nossas reflexões aqui contidas possam nos levar ao maior esclarecimento, ao maior equilíbrio, para uma compreensão das nossas dificuldades, das dificuldades dos nossos irmãos e também das nossas fragilidades. E que possamos, assim, seguir o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vamos agora mentalmente dizendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Meus amigos, o nosso tema de hoje, pertencente ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, é referente ao capítulo 17, Sedes Perfeito. E os itens são de 5 a 6, onde nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Quando Jesus nos faz o convite, sedes perfeito, assim como o Pai Celestial é, nós devemos considerar que somos todos criados por Deus, portanto, nós somos suas criaturas. E Deus, que é perfeição máxima, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a sua criatura jamais poderia alçar o seu patamar de evolução, de perfeição. Portanto, não há nada nem ninguém que possa superar esse grau de perfeição a qual Deus se encontra. Mas nós podemos sim buscar o nosso exemplo através do nosso Mestre Jesus, que quando esteve entre nós, nos serviu de guia. E é essa a perfectibilidade a qual nós estamos sujeitos. E como nós podemos alcançar o patamar do nosso Mestre Jesus? Através de dissolvendo primeiramente as nossas imperfeições. Por isso que é nos dado a oportunidade de grandes aprendizados, de resgate dos nossos débitos e também através do ensinamento,
que primeiramente veio trazido por Moisés e resumido por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim, através da vivência, exemplificando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós seremos capazes de alçar voos maiores em favor de nós mesmos e em favor daqueles que estão ao nosso lado. Então, sendo assim, nós vamos iniciar contando que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele se mudou da cidade que ele morava de Nazaré até Cafarnaum da Galileia. E ali ele passou a residir na casa de Pedro, o seu discípulo. E numa manhã, ele se retirou dali e caminhou até o lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia. E Jesus havia atraído multidões pelos seus feitos extraordinários, pelos seus ensinamentos, tanto que nesse local foram realizados grandes fenômenos, grandes ensinamentos e grandes curas. Então, para que ele pudesse ser ouvido e visto por todos, ele foi até uma barca onde ele se assentou no mar para que todos pudessem vê-lo. Então, a parábola do semeador, ela é uma das primeiras da série de Jesus trazendo o conhecimento a todos nós. E nós temos que lembrar que Deus, quando nos enviou o nosso Mestre Jesus, sabia da necessidade para que ele pudesse nos transmitir os ensinamentos apropriados à nossa condição espiritual. Então, Jesus sempre utilizou-se de parábolas, essas pequenas narrativas com fundo moral, mas que para maior compreensão do povo daquela época, da compreensão espiritual. Então ele utilizava sempre de coisas do cotidiano daquele povo para se fazer entendido e para que realmente eles pudessem guardar as suas lições. E como ele aproveitava todos os momentos para trazer inúmeras lições muito preciosas, essa é a primeira da série das parábolas de Jesus, a parábola do semeador, que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos itens de 1 a 9, que diz: Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. Os que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Os discípulos de Jesus pediram, em particular, para que o próprio Jesus pudesse lhes esclarecer quanto a essa parábola, como também nós trazemos aqui no Evangelho de Mateus novamente, no capítulo 13, de 18 a 23. Ouve, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Esse é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca adoração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição do amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, esse é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados desse mundo e o engano das riquezas
sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, esse é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, e outro 60, e o outro 30 por um. Pois bem, gente, essa parábola, ela traz uma compreensão em que estágio de evolução espiritual encontramos cada um de nós. Quando se refere ao solo, à terra, se fala do nosso campo mental. Quando se fala da semente, a semente é a palavra do nosso mestre, que veio trazidas até nós para nos beneficiar, para nos fortalecer. E quando nós falamos da questão do semeador, da terra a qual caíram essas sementes, as terras são os diferentes estágios evolutivos em que se encontra a criatura humana. E o semeador, evidentemente, é Jesus, o nosso divino mestre, o nosso maior orientador, aquele que veio das esferas superiores para nos ensinar, verbalizando o amor e a justiça, trazendo para nós a importância do mundo espiritual, das coisas espirituais acima das coisas materiais. Então, nessa parábola, na primeira parte, que fala que o semeador saiu e jogou suas sementes a todos os lugares, não se importando onde caísse, mas sim a importância que elas pudessem semear. E a primeira é o terreno batido, que é a terra dura, onde caíram as sementes, não conseguiram penetrar na terra e vieram as aves do céu e as comeram. Então, essa simboliza muito claramente que essas pessoas são as mentes endurecidas, que ainda não estão prontas para receber a semente do Cristo, que por mais que a ouçam, é sem atenção, sem interesse. Então, vêm as aves dos céus e as comem, que nós podemos representar como os adversários do bem. Quando nós recebemos a semente e não a aproveitamos, esses adversários do bem aproveitam e retiram qualquer oportunidade da gente se beneficiar, produzindo bons atos, bons frutos, gerando esses bons frutos. Já quando a semente cai na pedra, nós sabemos que há pouca terra. Então, ela pode até produzir, porque ela tem capacidade, porque ela possui um pouco de terra, mas é por pouco tempo. O que quer dizer? Essa terra é aquela terra que tem pouca condição espiritual, mas possui, assim como a nossa mente. Possui a condição espiritual, mas vem as pedras, o sol as queima e logo elas se perdem, elas morrem. São um exemplo das pessoas que escutam as palavras do Mestre Jesus com entusiasmo, mas logo acabam, na primeira dificuldade, quanto ao ideal espírita, acabam desanimando e acabam abandonando, desprezando o ensinamento que foi mantido nelas. Pois bem, gente, e quando cai nos espinhos? Os espinhos podem nascer, possuem a terra, então a semente que cai ali, ela pode germinar, ela pode até produzir. Então significa aquela mente que ela tem condição de produzir, de gerar bons frutos. Mas vêm os espinhos e as sufocam e elas também acabam por se perder. Quem são esses espinhos, gente? São os cuidados do mundo, o apego aos bens da terra, acima das coisas espirituais. Então, quando nós nos encontramos nesse patamar, nós acabamos desistindo dessas coisas que são mais importantes, que necessitam mesmo do nosso crescimento, do nosso burilamento, e por isso não são coisas fáceis, mas que nos traz o maior benefício no futuro, a gente acaba deixando de lado, sendo mais fácil, se apegando às coisas aqui da terra. E finalmente aquela que cai sobre a terra fértil, a terra
boa, a terra que já está preparada para receber a semente e para produzi-la. Então, essa significa as mentes receptivas, as mentes que já estão preparadas, que já abriram o coração e as suas mentes para recebê-las. E esses sim, esses produzem, assimilam a semente e permite com que ela possa brotar e dar muitos outros frutos. E não importa, gente, se uma semente vai render 100, 60 ou 30. O que importa é o que foi assimilado e que nós fomos capazes de produzir. Então, gente, após essa explicação que nós temos através das palavras de Jesus que foram ditas aos seus discípulos, vamos analisar a nós mesmos como que está sendo o nosso comportamento em relação à semente que nós estamos recebendo. Vamos só analisar. Na primeira parte, nós falamos da importância, que essas sementes caíram na terra dura. E falamos das mentes mais endurecidas, fechadas. E como que nós estamos agindo quando nós recebemos as palavras, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Nós ouvimos ali? Talvez, mas sem atenção, sem interesse, sem a vontade de nos modificar. Então, qualquer coisa que possa ali nos chamar a atenção vai nos desviar, por quê? Porque nós não estamos prontos, porque nós ainda não encontramos o momento ideal para o nosso crescimento. Esquecendo que Deus aguarda cada um de nós, que nós vamos ter o nosso momento apropriado. Mas, muitas vezes nós também ouvimos as palavras, nós ficamos, poxa, realmente o bem é algo que nós devemos investir, pensamos, mas no primeiro descuido, na primeira tristeza que nós passamos, a primeira dificuldade, nós acabamos abandonando o nosso ideal espiritual. Então a gente desacredita, não confia e prefere as coisas terrenas, que no presente, no momento presente, parece que nos traz maiores benefícios. Mas é assim como a prece, gente? Quando nós realizamos uma prece pedindo a Deus para que Ele nos atenda, e muitas vezes nós não somos atendidos naquele momento, é porque a providência divina sabe o que melhor nos convém. Então, ela age conosco como um pai, que sabe que não pode nos dar o que nós pedimos naquela hora, que poderá nos ser prejudicial no futuro. Então, ela investe em nós através de motivos indiretos, através de intuições, envia os bons espíritos a nós para que trilharmos o bom caminho, mas através do nosso próprio esforço, do nosso livre-arbítrio. Não disse Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará? E muitos de nós também, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós achamos muito bonitas, mas nós achamos que servem para o outro, não para nós. Que o outro necessita passar por determinada transformação. E nós continuamos no nosso modo de agir, do jeito que nós acreditamos que está melhor para nós, o que não corresponde à realidade. Outra também, muitos de nós procuramos pelo ideal espírita através apenas dos fenômenos, do intercâmbio do mundo espiritual, mas muito mais por curiosidade do que realmente para aprender. Então, nós ali apenas limitamos a nossa vontade, a nossa curiosidade, e não aos ensinamentos que são trazidos pelos espíritos para nos beneficiar, quando eles nos falam da importância de buscar o nosso crescimento espiritual. Gente, de que forma nós estamos analisando as palavras do nosso mestre que nos chegam? Como que nós estamos aproveitando quando nos chegam essas sementes? Nós estamos permitindo que dentro de nós, tanto no nosso coração e na nossa mente, elas possam perdurar e ter ali a água, o adubo suficiente para ela poder crescer e para se transformar em bons frutos?
É isso que nós devemos analisar, gente. É isso que nós devemos tirar desse ensinamento da parábola do semeador. E muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos de mais alegrias, de mais felicidades, de mais momentos para que a gente possa realmente doar alegria, felicidade para o outro. Mas o contrário, gente. Vamos lembrar do lavrador. Quando há lavoura, quando nós vamos plantar alguma coisa, nós temos que contar com as pragas, com os intempéries da natureza, o granizo, chuva, tempestade, o próprio sol. Então, nós precisamos proteger essa semente para que ela possa semear. Então, são as dificuldades. Só que nós devemos ter coragem, nós devemos ter os cuidados necessários para que ela possa prosseguir na sua germinação e finalmente dar os seus bons frutos, através da nossa boa vontade. Então, não vamos nos desanimar nas primeiras dificuldades que nos ocorrer. Nós sabemos que aqui nós nos encontramos num mundo de expiações de provas, a qual estamos sujeitos aos nossos aprendizados e aos nossos resgates. Mas após aprendida a lição e superada através do amor, né, em nós mesmos, em Deus e no próximo, nós seremos capazes de caminhadas mais floridas, né, com mais bons frutos. Sendo assim, vamos acreditar não em colheita que não sem esforço. Lembrando que a enxada, se ela fica muito tempo parada, ela se enferruja. Vamos ter como exemplo o pão. O pão, para chegar à nossa mesa, lá o pãozinho de manhã, né, gostoso, com uma manteiguinha, café com leite, ele precisa passar por vários processos. Então, há necessidade que alguém revolva a terra, há necessidade de alguém que vá lá e plante a sementinha, que cuide da sementinha, e que quando ela começar a crescer, a germinar, e produzir o trigo, também tem alguém que terá que colher. E após a colheita, esse trigo será levado para passar por vários outros processos para virar o pão, para chegar na nossa mesa. Então, gente, olha só como a vida necessita de vários processos. E assim acontece conosco. Então, nós precisamos passar por variáveis, né, por momentos diversos em nossa vida, para que a gente também possa render os melhores frutos. A respeito da laranjeira, a laranjeira ela não sempre dá os bons frutos doces, né, que chegam até nós, mas vocês já perceberam que as laranjeiras elas estão repletas de espinhos? Então, nós podemos analisar dessa forma. Olha só, apesar de todos os espinhos que ela contém, mesmo assim, ela continua dando frutos doces. Então, vamos colocar em nós. Nós temos ainda as nossas dificuldades, que são os nossos defeitos, mas isso não pode nos impedir que a gente possa assimilar o que já há de melhor em nós e continuar. É claro, através da nossa reforma, da nossa melhora, mas dar o melhor de nós. Dar o melhor de nós em favor, não só da própria natureza, né? Constando com os nossos frutos, mas também o melhor de nós em favor do nosso planeta Terra. Nós somos capazes de gerar bons frutos, basta a nossa boa vontade. Nós não devemos ficar parados, nós devemos sempre buscar pelo nosso melhor. Gente, é através da caridade, do amor ao próximo, do nosso burilamento, da importância da compreensão, do perdão, da misericórdia, agindo sobre nós, para que nós possamos também receber a misericórdia divina, que conta conosco e aguarda que nós possamos arregaçar as nossas mangas e também batalhar, também trabalhar, para que essa sementeira também renda bons frutos, não somente a nós, mas lá no futuro, para aqueles que vierem, mais fortalecidos, mais amparados, porque nós teremos maior quantidade das palavras, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus agindo sobre nós. E esses frutos são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus sobre as demais pessoas.
Então, vamos analisar dessa forma. Vamos começar hoje, vamos começar enquanto é tempo. Vamos dar o melhor de nós em favor da vida, não esquecendo que aquele, o semeador maior, está sempre sobre nós, os seus olhos, nos vigiando, nos favorecendo. E no momento que a gente menos esperar, nós vamos receber o triunfo da messe, da melhor colheita possível. Mas cabe a nós, ao nosso esforço. Nós não podemos aguardar que esses frutos cheguem até nós se nós não formos capazes de passar por todos os processos. Então, vamos começar agora, né? Enquanto nós temos tempo, tá? Então, eis aí a importância da parábola do semeador em nós. Que sejamos também os semeadores do bem, do amor, né? A respeito de Jesus, né, que foi o grande semeador que esteve entre nós, vamos também nós doar os nossos melhores frutos, né, em favor dos outros. Vamos lançar as sementes em todos os lugares, projetando mesmo o amor do Cristo, dando a esperança, a coragem. E nós mesmos, gente, ter essa coragem, esse bom ânimo. E quando nós fomos abandonados, quando nós nos sentirmos desprezados pelos nossos irmãos, que isso não seja motivo de nos desmotivar. Não nos esqueçamos como Jesus, quando ele veio entre nós, entre seus próprios discípulos, ele teve a dificuldade devido à condição evolutiva que eles se encontravam, mas em nenhum momento Jesus deixou de auxiliar os irmãos e colocar eles para trabalhar em seu favor, em favor da mestre do nosso Mestre Jesus. Então, assim somos nós, seres imperfeitos, mas que temos toda a condição, através da nossa boa vontade, da nossa mudança de comportamento, de nos modificar. Então, Jesus aguarda por nós, para que possamos ser realmente o auxílio tão necessário a essas sementes, para que elas possam germinar. E assim, meus amigos, vamos aproveitar também para nos lembrar do Evangelho no lar, da importância do Evangelho no lar, principalmente nesses momentos que nós estamos passando de tanta fragilidade. Então, são nesses 15 a 30 minutos que nós nos reunimos, ao menos uma vez por semana, que nos trazem grandes benefícios, harmoniza nossa casa, nos fortalece, nos ampara. Então, é aí que nós devemos recorrer, meus amigos. Vamos então, nesse momento, lembrar das palavras de Jesus e vamos doar o melhor de nós em favor das pessoas. E vamos começar com as nossas vibrações. Vamos nesse momento então, fechando os nossos olhos e vamos mentalizando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, espargindo sobre nós a sua luz e o seu amor. E essa luz nos fortalece, nos traz coragem, bom ânimo, nos traz o equilíbrio necessário para continuarmos a nossa caminhada. E essa mesma luz que está contida em nós, através dos emissários de luz, são levadas aos locais que houver maior necessidade, aos hospitais, aos leitos de dores, onde amigos da espiritualidade, benfeitores da luz, depositam ali o que há de melhor. Os fluidos salutares trazem um equilíbrio, a cura física, mental e espiritual. Que esses fluidos possam ser recebidos também por todos os nossos familiares e amigos, trazendo também a cura física, mental e espiritual. E tudo aquilo que houver maior necessidade, que sejam levados até os profissionais de saúde, para que os auxilie também, dando a força, o amparo necessário e a coragem e a proteção. Que essas mesmas luzes contidas através de nós, do amor do Cristo, possam ser levados a todos os locais onde houver a dor, trazendo o equilíbrio, trazendo a esperança, a coragem e bom ânimo. E assim, agradecidos que estamos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos na noite de hoje, vamos agradecendo
e vamos dizendo: obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos da espiritualidade amiga, que nunca nos abandonam, que conhece as nossas imperfeições e está sempre conosco, nos equilibrando e nos fortalecendo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e até a próxima oportunidade.